Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Pathfinder. Conversa com Jack, o taberneiro. O viajante chega de volta à sua cidade e dá uma passadinha na taverna para saber as novidades locais e para trazer notícias sobre o mundo do entretenimento. Olá, taberneiro. Seja bem-vindo, aventureiro. O que deseja? Então, eu fiquei sabendo que vocês têm uma excelente Red Ale nessa taverna, é verdade? É verdade. Eu gostaria de uma, por favor. Aqui está, meu bom senhor. Obrigado. Viajante, trazes novidades dos reinos? Trago sim, meu amigo taverneiro. Há alguns meses houve o lançamento de um novo RPG chamado Pathfinder 2.0, também conhecido como Pathfinder Playtest. Interessante. Tem o pessoal ali tomando uma cerveja e jogando um jogo que eu não entendi direito. Você quer se juntar a eles? Mas olha só, que coincidência. Eles estão jogando justamente esse jogo? Eu vou ali pegar minha Red Ale e jogar com eles. Apresentando os personagens. E aí, pessoal, beleza? Então, meu nome é Jota e o Jack me mandou aqui, falou que vocês estavam jogando um jogo de RPG aí, justamente o jogo que eu ouvi falar essa semana, o Pathfinder. Tá correto isso aí? Sim, Jota, a gente tá tentando fazer os personagens aqui. A gente já tem as ideias do que eles são, como é que eles surgiram, mas a gente não tá sabendo colocar eles na mecânica do Pathfinder. Você ajuda a gente? Opa, quero ajudar sim. Tô vendo que vocês estão em dois aí. Quem que é a sua convidada, Flandri? Acho que você conhece ela melhor do que eu. É estranho até eu apresentá-la, mas é a sua esposa, a Cíntia. Fala aí, Cíntia. E aí? Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda ao podcast. Ela é minha esposa mesmo, é a Cíntia. Nossa primeira convidada, por isso que a gente chamou ela, porque tá perto, é fácil e ela topa. Muito obrigada. Então ela joga RPG há um bom tempo, então ela é a convidada perfeita, né? Pra você né? Você casou com ela, pô? Muito obrigada. No mínimo. No mínimo, né? Então vamos lá, Flandre, vou te ajudar a construção do seu personagem. Ok. O que você pensou desse personagem? O personagem chama Drurian, ele é um elfo, tá? Um elfo feiticeiro, isso eu já escolhi das mecânicas de classes ali, que ele é um feiticeiro. E na verdade ele não sabe quem ele é. Ele acordou um dia e lembra só a partir desse dia que ele acordou. Então ele não tem noção quem que ele é, quem é a família dele. E nem muito também o que ele consegue fazer ou não. Ele tá um pouco ainda acordando desse sonho maluco que aconteceu o passado dele aí. E agora ele tá tentando aos poucos descobrir quem ele é, quem é a família, os antepassados dele. Ele sabe que ele é um elfo, né? Ele tem noção de algumas coisas, mas ele não lembra das coisas que aconteceram. Legal, então esse aí é o background dele, né? Cíntia, agora fala um pouquinho do seu personagem. Como eu jogo com você há um tempo já, eu sei que você gosta muito de jogar de guerreiro. Então você não abre mão de jogar de guerreiro. Você quase nunca ou nunca jogou com outra classe, se eu não me engano. Então fala um pouco do seu personagem aí pra gente. Sou um pouco apaixonada por guerreira, mas gosto de elfo e qualquer outro estilo, mas eu tenho uma predileção por guerreiro. O nome da minha personagem é Avina. Ela era da milícia da cidade de Ashabenforge. Ela é órfã, não tem pais nem irmãos. É uma andarilha, vamos dizer assim. E hoje procurando aí por aventuras na cidade.
A Cynthia demonstra um conhecimento do Forgotten Realms, né? Que é a cidade de Ashadenford. Ela fica na Terra dos Vales, no mundo chamado Faerun, Forgotten Realms, que é o mundo que a gente vai usar só para fazer colocar uma localização no mapa. Drurian, me fala um pouquinho agora dos atributos. Como é que você pensou aí a ordem clássica aí dos atributos, que é força, destreza, constituição, carisma, inteligência e sabedoria? No final das contas, na criação do personagem, eu fiquei com 12 de força, 12 de destreza, 14 de constituição, 14 de inteligência, 12 de wisdom, o que é wisdom mesmo? Sabedoria. Sabedoria. E 16 de carisma. Vai ser minha principal feature, vai ser o carisma. E o meu carisma acabou ficando com 16, eu escolhi o carisma alto, porque eu vou ser aquele cara que vai chegar para tentar dissuadir as pessoas, convencer, utilizar palavras doces assim para enganar as pessoas. E se daí nesse meio tempo eu decido se eu ataco ou não. Eu sou uma pessoa mais... não vou estar tão perto das batalhas, então eu quero evitar muitas batalhas imediatas pela conversa. Daí se eu quiser batalhar, na sequência eu batalho. Interessante, legal, bacana. Então tá bom, vamos ver agora a Avina. Como é que ficou os atributos da Avina, o que você pensou? Guerreiro, a gente já até que imagina mais ou menos o que vai ser o maior, né? Mas deixa a Cynthia falar. Fala aí, Cynthia. Vai ser inteligência. Um guerreiro, ele é muito inteligente. Ah, muito. Os atributos eu escolhi de acordo, mesmo por ser um guerreiro, acho que força é essencial. Então ficou 18 de força, destreza 12. Pra mim o mais importante é constituição e força, porque constituição tá ligado aos meus pontos de vida. E força, né, obviamente na hora da luta, pra mim vai ajudar muito. E acho que os outros ficou entre 12 e 10. Carisma, acho que dá um equilíbrio aí entre o guerreiro e o elfo. Acho que ajuda bastante. Então, se precisar lutar, tem um guerreiro aqui foda. Pode falar palavrão, gente? Pode. Pode. Se for muito pesado, a gente põe um pi. Tá. Vai ter um guerreiro foda e uma pessoa de carisma muito alto, que é o elfo, pra poder intervir aí, se no caso não precisar de uma leve batalhazinha. Você percebeu, Flandre, que equilibrou? Você percebeu isso? Seu carisma é alto, o carisma dela é 10. Então isso compõe uma coisa bem importante para jogos de RPG. Você compor bem uma parte, né, para ficar interessante, para ficar de uma maneira que equilibre, né? Você, apesar de serem só 2 personagens, mas é para equilibrar mesmo. Eu acho legal todas as partes ficarem boas. Acho bem legal, porque assim fica bem equilibrado mesmo. Se precisa falar, eu falo. Se precisa bater, ela bate, ué. E tem outra. Com esse equilíbrio, eu acabo sendo meio que um suporte, sabe? Eu vou curar a tua vida, eu vou te ajudar dando dado, eu vou distrair outros... como fala, outros inimigos. Vou parar um inimigo na tua frente pra você conseguir bater nele. Vou acabar fazendo bastante disso. Então tá, legal, pessoal. Tá bem equilibrado. Vocês mandam bem, sabem fazer. Apesar de ser só 2 personagens... Mas é o que a gente tem aqui, então vamos com eles 2 mesmo, tá bem legal. Vamos falar agora um pouquinho dos feats, né? Que a gente carinhosamente aqui traduz como talentos. Como é que tá seus feats aí, Drurian? Eu escolhi o background nômade. Ele, na verdade, ele vai me dar alguns features, como audição aguçada. Eu consigo ouvir bem, né, o que está acontecendo à minha volta. Me dá também um feature de classe, que aqui é chamado de fadas, que na verdade alguns dos meus ancestrais tiveram poderes de fada ou foram abençoados por fada. Isso vai me dar alguns poderes. E também falando de certeza, eu posso escolher uma feature, na verdade um skill, eu posso escolher uma habilidade, que no caso foi survival, que eu tenho certeza nesse survival, eu consigo ter bônus na hora que eu for tirar esse dado aí de sobrevivência. Então, Cynthia, me fala agora da Avina, o que você pensou da escolha de feats. Eu sei que o Pathfinder é legal, ele tem uma gama grande de feats para escolher no começo, isso que diferencia ele do Dungeons & Dragons. Meu background é Warrior, e ele me dá Warfare Lore, que é um conhecimento de máquinas de guerra. E escolhi também aqui nos feats o Power Attack,
que eu ganho mais uma ação, né? Fora a ação que eu já tenho de ataque, são 2 ações. Ela me dá um dado a mais de dano, só que isso no open, antes da batalha. Então tem que ser o primeiro ataque, né? Isso, exatamente, primeiro ataque. Sempre no primeiro ataque. E o Cleaver Improviser, que ele me dá mais 1 de bônus naquilo que eu não sou treinada. Como é que é o sotaque? Como é que é o nome aí? Clever Risers? Cleaver Improviser? Nossa, eu não consigo falar. Eu falo Cleaver Improviser, tá certo, Flandre? É, momento paga nós, curso de inglês, né? Já fizeram isso antes, não vou falar quem. Beleza, tá ficando legal, interessante o personagem de vocês, falaram um pouco das feats, os talentos que eles ganham. Então vamos falar agora das skills, que em português a gente traduziu perícias. Então, fala um pouquinho aí, Flandre, agora, das skills que você é treinado. Por que eu tô perguntando isso? Porque no Pathfinder, quando você não é treinado em uma skill, você tem uma penalidade de -4 no dado. Então, normalmente no começo, nos inícios, nos levels iniciais, seu personagem vai ter penalidade em skills que você não é treinado. Isso é interessante, para você não ficar tentando coisa que você não é treinado, né, Flandre? Fala um pouquinho aí das suas skills treinadas. Eu acabei escolhendo, tanto alguns é escolha automática, outros eu escolhi manualmente, tá? Athletics, eu tenho um bônus de 0, apesar de ser treinado. Eu tenho diplomacia, treinado, com bônus de +4. Intimidação, bônus também de +4. Então são 2 perícias que eu vou utilizar bastante para conversar, para tentar enganar, é mais esse lado do charme, tá? Eu também ganhei um lore, um conhecimento de pântano, swamp, total +3. Isso porque eu acordei perto de um pântano, na cidade de Ashabenford. Então por isso que eu acabei tendo esse conhecimento de swamp. E também treinado +2 de medicina e também de nature, de coisas da natureza. Eu sou treinado em stealth com bônus de 0. Na verdade eu tenho muitas penalidades por causa de armadura, que né, eu preciso ter uma armadura legal, tive algumas penalidades. E também sou treinado com bônus +2 de survival. Então eu acabei criando um personagem, Jota, que eu consigo me virar em qualquer lugar. Saca? Eu consigo viver no... Não preciso ter uma casa, não preciso ter uma estrutura que me dê alguma segurança. Eu consigo viver em qualquer lugar. Sou bem vadio, assim, mesmo. Interessante, ficou bom. Agora você vai ver as escolhas da Sim, você vai ver que algumas batem. Isso não tem problema no RPG, porque cada um tem que escolher o que gosta de jogar, o que quer tentar fazer, tá bom? Também não é assim, um personagem escolhe umas perícias, aí o outro tem que escolher tudo diferente, sendo que o objetivo principal do RPG é diversão, certo? Então pode ser, podia ter 2 guerreiros também, não tem problema nenhum. Então vai, Cíntia, me fala um pouquinho aí do que você pensou para suas skills e as coisas que você pretende fazer com a Avina. As skills que eu escolhi pra guerreira, pra Avina, foi atletismo, que também foi escolhida aí pelo elfo, intimidação, medicina, sobrevivência, performance e furtividade. E na hora de escolher eu pensei muito mais voltado pro guerreiro mesmo, em relação atletismo por mobilidade, intimidação por ser um guerreiro que sabe se impor, teoricamente, medicina, porque por eu ser fraca e ter mago e tudo mais, eu acho que é importante pra mim, se no caso outro personagem não tivesse, eu mesma poder me curar. Sobrevivência, pra poder sobreviver, enfim, ter toda essa questão de também conseguir viver sozinha sem precisar de ninguém. Performance, porque eu tenho um kit de disfarce e se precisar fazer uma performance, de repente num palco, sei lá, dançar, fazer uma Lady Gaga talvez, eu tenho essa performance aí. E furtividade, que eu acho que é muito importante pro guerreiro em algumas situações. Então acho que eu escolhi mais voltado porque eu acho importante pro guerreiro mesmo. Legal, deixa eu só fazer um parênteses aqui que eu achei bem interessante o fato do performance. O que acontece no Pathfinder? Todo mundo pode tentar uma skill em que não é treinada. Só que o que acontece? Também você tem ações que só os treinados podem fazer e isso é muito legal. Então a performance, no caso da Avina, por exemplo, ela pode fazer uma performance no meio da rua, e isso todo mundo pode fazer, com penalidade. Ela não vai acabar não tendo penalidade porque ela é treinada. Mas o fato dela ser treinada faz com que ela possa fazer performance em palcos. Olha que legal. Isso ela pode fazer.
Então, isso é uma coisa legal do Pathfinder. Você tem camadas de coisas que você pode fazer com a skill. Você não pode fazer qualquer coisa. Então, você, Drurian, você não é treinado em performance. Então, você não pode tentar ir num palco, tentar fazer uma performance dentro de uma taverna. Isso é só ela conseguiria. Da mesma maneira que, por exemplo, eu não sou treinado aqui, eu tô olhando em Arcana. Eu não posso tentar fazer uma magia muito louca que precisa ser treinado e tal. E só adicionando ao que o Jota acabou de falar, em relação à performance, eu acho que dá pra fazer qualquer coisa, independente de ser palco ou não, você tá dentro de uma taverna, às vezes a gente tá numa cidade que alguém conhece e tal, às vezes tem um disfarce, precisa fazer alguma coisa, eu acho que a performance consegue adicionar nisso. O fato de ter o adereço, o disfarce, ser treinado em performance, pra mim vai ser bem bacana, dá pra fazer bastante coisa, improvisar em bastante coisa. E legal que você acabou criando um personagem, um warrior, que apesar de ter força de bater de frente, acaba também escolhendo ficar um pouco mais de boa em todas as batalhas, né? Não é que ele vai sair batalhando toda hora, né? Exatamente. Faz parte ficar na retaguarda às vezes. E olha que legal isso aqui, ó. Eu tô na página 143 do livro. Você tem lá medicina, por exemplo, né? Quem não é treinado pode administrar primeiros socorros. Isso aí todo mundo pode fazer. Agora, quem é treinado, além do administrar os primeiros socorros, pode tratar doenças e tratar venenos. Então isso é uma diferença que tem pro D&D. Porque no D&D você pode falar, eu tenho medicina, posso tentar isso? Aí fica a cargo do mestre, se ele deixa ou não. Aqui você fala assim, ó, tenho medicina, não sou treinado. Posso tratar uma doença? Não, não pode. Você tem que ser treinado para tratar uma doença. E isso achei interessantíssimo desse sistema. Eu gostei também, viu? E nesse sentido, os dois acabaram escolhendo, né? Os dois cagão, né? Os dois têm medicina aí, bicho. Pois é. Bom, vamos falar um pouquinho agora das armas. E já pode falar junto com a arma o gear, né? O equipamento, que aí a gente finaliza aí a ficha de personagem. Depois a gente vai fazer uma palhinha aqui pra dar uma testada nas mecânicas, certo? Que da hora. Então vamos lá. Drurian, o que você pensou aí de armas e já fala aí o que você escolheu de equipamentos pro seu personagem. Eu escolhi pro meu personagem, Jota, uma besta pesada. Eu consigo jogar, né, é o crossbow, né, como se fosse um arco e flecha, mas é aquele que você carrega antes e atira. Ele tem um D10 e eu tenho mais 2 de bônus nele. E o range dele, a distância com que eu consigo atirar é de 120 pés. A minha estratégia, na verdade, é não ficar tão perto dos inimigos, deixar os outros que se preocupem com isso, e eu, na verdade, de longe administrando a batalha, tá? Escolhi também, para corpo a corpo, se eu precisar, 2 adagas simples, um D6, com bônus mais 2. E para equipamento, eu acabei pegando as coisas que eu vou precisar para sobreviver no Wilderness. Então, eu tenho uma mochila com 30 rações, uma cama de enrolar, uma corda de seda de 50 pés e 20 tochas. E na pochete, eu tenho uma pochete, eu não achei nome melhor que isso, mas voltou à moda, viu, Jota? Agora é pochete. É uma pochete com pederneira. Tenho 10 ganchos, tenho um odre de água e um frasco vazio. Que eu não sei pra que eu tenho, mas eu sei que uma hora eu vou precisar, ele tá ali. E eu tenho roupas, tanto roupas normais quanto roupas de inverno. E minha armadura, eu tenho uma cota de malha, e tenho um escudo leve de madeira, e também, esqueci de comentar porque tá em outro lugar aqui, eu tenho o meu equipamento pra cozinha, pra cozinhar, tá? Eu sou igual o Sam, do Frozen Sam, fico carregando as panelas por aí. Ah, legal, cara, muito bom, gostei, ficou legal, você compôs bem, pensando muito no background do seu personagem, né, da Wilderness. Então, ele não tem residência. Eu tenho que estar por aí, tenho que sobreviver por aí. Eu vou caçar os coelhos e coelho com batata mesmo, bicho. Bom, vamos agora para a Avina. Avina, como é que tá as suas armas, né? E como é que tá também o seu gear, seu equipamento aí de aventuras? Pro guerreiro eu escolhi uma Great Sword, que é uma espada de 2 mãos. De armadura eu tenho uma cota de malha, que me dá mais 3 de AC. E de equipamento eu escolhi lanterna, que eu consigo iluminar aí 30 pés de onde eu estou. Óleo para acender a lanterna. Eu escolhi kit de escalada, kit de disfarce, como eu já tinha falado antes, colchão
Corda, que eu posso escalar e usar pra 50 pés no que for necessário. E uma tenda. Olha, bicha, a mina carrega a casinha dela, bicha. Carrego minha casa, gente. Assim que funciona. A pessoa órfã precisa ter casas em todos os lugares, não é, É uma mesmo? tenda, é isso aí, legal. Ficou bom, hein, pessoal? Então, só pra complementar aqui uma coisinha que eu queria falar sobre a Armor Class. Além da Armor Class, a gente tem no Pathfinder também o Touch Armor Class, né? Então a gente tem o AC, que é o Armor Class, e o Touch AC, que é a armadura de toque, né? O AC do toque. Então, o que é isso? Não é um conceito novo, não. Isso já tem RPGs anteriores, inclusive no Pathfinder mesmo. Então você tem ali uma C que é considerada só para habilidades ou magias ou alguma coisa que só precise tocar em você e não necessariamente te atacar com uma espada ou com uma flecha. Então se vier uma espadada, por exemplo, você vai usar o AC. Se vier uma magia, Burning Hands, alguma coisa que só precisa tocar, você vai usar Touch AC. Beleza? Ficou claro, né? Claríssimo. E finalizando aqui, que magias o Drurian, como ele é Sorcerer, feiticeiro, o Drurian escolheu. Fala aí só por cima as magias. Depois, pessoal, quem quiser saber o que faz, tá grátis no site da Paizo. Senão a gente vai se alongar muito aqui. Mas é só ler no livro. Beleza? Fala aí, Drurian. Então, eu tenho 3 tipos de magias. Chama a primeira Cantrips, que eu posso utilizar quantas vezes eu quiser durante o dia. Tenho também os Spells. Esse eu tenho que preparar na hora que eu acordo, escolher uma quantidade pré-definida. E se eu utilizar, eu não posso utilizar novamente. Eu gastei essa magia. E tem o que também chama no jogo de Power, que eu tenho alguns pontos para poder utilizar. Esse eu posso utilizar 1 por dia e tenho 3 pontos para utilizar. Então, falando dos meus cantrips, eu escolhi Som Fantasma, Guiar, Saber Direção, Raio de Gelo, Arco Elétrico e Pés Presos. Acabei traduzindo para o português, quem tiver curiosidade, pergunta que eu falo os originais. E de Spell, eu escolhi Encantar, Curar e Burning Hands, mãos de fogo. E eu tenho um power que vem do meu background, que é pó de fada. Eu acabo jogando um pó num lugar que daí vai deixar quem tá perto ali com sono, não sei o que. É um negócio de pó de pirlim-pim-pim ali que eu tenho. Prepare for battle! Então vamos entrar agora na narração. Se preparem aí, cada um com seus personagens aqui. Bom, vamos agora para uma palhinha de aventura aqui com Pathfinder. Estão os 2 personagens dentro de uma taverna na cidade de Ashabenford, na Terra dos Vales, no mundo de Faerun, em Forgotten Realms. O clima, o ambiente tá ameno, é um dia de outono, a temperatura tá agradável e vocês estão no fim de tarde, ali no crepúsculo, dentro de uma taverna para tentar acalmar os ânimos e tomar alguma cerveja preta ou qualquer outra coisa do tipo que vocês mesmos queiram, ok? Estando lá, vocês não são conhecidos, mas de aventureiros, como tá no fim da noite, só tem camponeses dentro dessa taverna. E vocês 2 são os únicos aventureiros que estão na taverna nesta hora. Então vocês meio que se olham e estranham, tá? Então agora começa este pequeno trecho de aventura. Vamos lá. Primeiro, qual é a ação que a Vina vai querer tomar com relação ao que está acontecendo? A taverna tá não tão cheia, tá mais ou menos. Com camponeses ali, tem um taverneiro. E você tá ali numa mesa e o Drurian está num balcão. Vocês são os 2 únicos aventureiros. O que você faz, Avina? Bom, a Vina se aproxima do aventureiro no balcão, senta ao lado dele e pergunta: qual sua graça, aventureiro? Olá, sou Drurian. E o seu nome? O meu é a Vina. Prazer. Já conhece por aqui? Venho de vez em quando, vem algumas vezes. Eu gosto da cerveja daqui. Compreendo. Então, taverneiro, me vê, por favor, uma cerveja como a desse aventureiro aqui ao lado? Hein? Pode me servir. Me sirva, por favor. Por Desculpa, favor. é que eu não escuto direito. Você pode falar alto, por favor? Me sirva, por favor, a mesma cerveja do aventureiro ao lado? Ah, entendi. Você quer uma cerveja preta, né? Sim. Ah, então tá bom. Desculpa que eu tô cobrindo meu filho aqui. Ele saiu pra comprar umas coisas pra taverna. Bem, agradecida. Daí eu faço um gesto pra ela
é uma mulher, né? Uma véia aí que tá atendendo, né? Pelo jeito, pela voz. Eu faço um gesto de que é o mesmo do que eu tô pedindo aqui, ó. Quero 2. Faço assim. Já te trago aqui, tá bom? Beleza, tudo bem. Passou-se um tempo, a cerveja vem, muito bem servida, muito gostosa. E vocês estão lá, nesse meio de conversa. Nessa hora chega uma pessoa, põe a mão no ombro do Drurian e fala: Olá, tudo bem? Qual é o seu nome, por favor? Se você realmente quiser ouvir o nome, é melhor você tirar a mão, cara. Calma, desculpa, eu não tô aqui pra arrumar confusão. Qual é o seu nome? E daí eu já uso um pouco de intimidação. Então faz um teste de intimidação aí. Intimidation. 4. Mais 3, 7. Ei, cara, para com isso. Tô aqui só pra beber. Não tem por que ficarmos com essa agressividade toda, não. Então, sente-se mais na mesa. Não quero. Queria saber se vocês já ouviram falar da profecia. Profecia? Que tipo de profecia? Posso dizer por mim. Já ouviu da profecia, Drurian? Eu já ouvi muitas profecias, mas eu garanto que se a gente ficar falando profecia, ninguém vai pra frente. Que profecia, mano? Fala logo. Vou explicar para vocês o grande segredo que ronda nos últimos tempos aqui a floresta de Cormantor, próxima da cidade de Ashaben. Então, neste exato momento, a porta estoura da taverna. Vocês veem 2 criaturas asquerosas, com um nariz de porco, com uma pele meio verde e escurecida. E vocês não sabem por que as criaturas estão ali, como elas conseguiram chegar ali, e nem por que como ela passou pelos guardas da cidade. Mas mesmo assim entraram. Então é um mistério, um grande enigma de como entraram ali. E uma delas fala, olham para vocês dois e falam: Agora, me deem o que é meu, o que eu perdi. Me deem o que vocês tomaram, agora. Cara, eu já preparo meu arco e já tento acertar na da direita. Então você estava jogando intimidação. Eu tenho 3 ações, não é? Isso, mas primeiro vamos jogar a iniciativa nossa, né? Joga a sua percepção. Iniciativa. Legal. Então, my perception, cadê? Mais 2. 5. 5, vamos anotar esse número. Anota aí, 5. Avina. 6 mais 3, 9. 5 mais 3 da criatura, 8. Ou seja, primeiro a Avina, depois a criatura, depois o Drurian. Vai lá, Avina, o que você quer fazer? Eles estão os dois na porta da taverna. A Avina pega e grita pra ele: O que sabe da minha pessoa, criatura asquerosa? Isso é uma ação livre. Você já percebeu que elas são hostis. Eu quero o que é meu e que vocês tomaram. Preparem-se, entreguem ou morram. Acho que não entendeu a minha pergunta. Bom, então eu vou fazer um atletismo. Eu vou usar um long jump, já que eu tô a 30 pés. Pra fazer esse long jump eu preciso de 10 pés de distância. Isso, na verdade você tem que tomar 10 pés de distância pra trás. E aí você faz seu long jump. Você pode fazer sim. Tirei 11. Você consegue, você dá um super pulo e você move bem próximo dele. Você deu um pulo de 20 pés, mais ou menos. Tá, então na minha segunda ação é um pulo de 20 pés. E eu vou chegar com a minha espada e tentar colocar no pescoço dele, de uma das criaturas, e fazer a mesma pergunta. Prepare-se para morrer. E agora é a vez das criaturas, certo? Uma delas que tá com a espada no pescoço não faz nada. Mas a segunda criatura vai atacar. Primeiro ataque ela erra. No segunda ação ela ela anda, ou tudo que ela tem que andar, próximo ao Drurian. Pra atacar o Drurian. Só que nessa hora, o guerreiro tem um ataque de oportunidade, que é um feat que ele tem porque a criatura estava do lado dele, né? E você pode tentar acertar. Então ataque. 3 mais... 5 menos 2, por causa que o ataque de oportunidade tem menos 2. Você errou, mesmo assim você tentou. Então, a criatura desvia da sua espada, ao mesmo tempo que você tirou a espada do pescoço nessa hora para fazer o ataque, certo? A criatura desvia com um movimento bem rápido e chega bem próximo ao Drurian. Drurian, sua ação. Então eu vou utilizar um dos cantrips que eu tenho, que chama Arco Elétrico. Ele dá um dano... dá um dado de 1d6 de dano. E eu vou jogar aqui, ó. Deu 12. Com mais o modificador, 3, né? Então 15. Legal, você acerta a criatura. Então pode rolar o dano.
É um D8 que eu vou rolar agora, ó. 4. Narra o que você viu e o que aconteceu. Ela foi atingida. Pode narrar. Então, as minhas 3 ações, então, são... Eu jogo o raio de gelo na primeira ação. Na segunda ação, eu vou pegar o meu arco, né, minha besta, e acertar ele. E tem a terceira ainda? Não, então acabou as 3. Fechado. Ele toma uma flechada. Fala onde tomou, faz aí o que você quer fazer. Eu tento acertar a cabeça dele. Se ele tá tão perto de mim, eu só mirei na cabeça e atirei. Nessa hora, você vai tomar um ataque de oportunidade, tá bom? Porque ele tá a 5 pés de você, certo? Você tentou usar uma arma de longo alcance. Ele toma uma flechada no ombro, grita. Vamos lá, vamos ver quanto você vai acertar. 1 de hit point. Eu tô com sorte, hein? A criatura erra. É, erro crítico, a criatura erra. Não, e outra, errou crítico ainda. Neste momento, após a flechada no ombro, a criatura escorrega em uma casca de banana que tinha no chão da taverna. Cai, bate a cara no chão e perde mais 1 ponto de vida. E enquanto isso, ela está caída no chão. Você, Avina. Então, como eu tô com a espada no pescoço da outra criatura, e aí eu falo bem pertinho do ouvido dela. E agora, quem tem que se preparar pra morrer? 11 mais 5, eu tirei 16. Acertou. Joga o seu dano. Um D12, mais 4. 8 mais 4 dá 12 de dano. Você matou a criatura. Como Então eu você pego, matou? Como eu você pego a matou? minha espada e dilacero o pescoço dele. Pego a cabeça dele, tem cabelo? Não, os cabelinhos meio tosco, assim. Eu pego os cabelinhos dele e aponto a cabeça dele pra outra criatura que tá caída no chão. A criatura, uma morreu dentro da taverna e vocês sentem um cheiro de podridão muito fedido da criatura. A segunda criatura tá no chão. O que você vai fazer com ela, Drurian? Então, eu vou utilizar um cantrip que eu tenho, que chama Raio de Gelo, que dá um D8 de dano de gelo a 60 pés. Beleza, só pra te explicar, o orc está numa condição prone, ou seja, ele tá caído no chão. Você tem um bônus de mais 1 em todos os seus ataques contra ele, e ele tem menos 2 de AC porque ele está flat-footed. Tá? Então ele vai ter uma penalidade na Armor Class, na classe de armadura. 15 mais 1, então 16. Acertou. Então agora o de dano, ele é um D8. 8. Isso, você mata a criatura com a sua magia. Como que foi? Não, simplesmente ele deitado, eu soltei o raio de gelo direcionando pra ele, e isso congelou ele. Nesse momento você gela, você sente o frio pelos seus pés. E você gela a criatura deitada no chão da taverna. Sendo assim, os 2 heróis salvam o dia na cidade de Ashabenford, na taverna Cervo Branco. É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam? Umas impressões do Pathfinder, pequenas impressões. Massa, gostei. Você que jogou bastante Dungeons & Dragons, qual que foi a sua percepção, Cynthia? O que você achou? Achei muito parecido com o D&D, mas tô adorando saber que tem outro RPG e que a gente consegue fazer outras coisas também. Tem muitos RPGs no mundo, só pra te avisar. Oh, jura? Bom, mas jogando D&D, o que eu pude perceber é que é parecido, mas que tem outras funcionalidades. Você pode fazer outras coisas. Que às vezes é limitado no D&D, por exemplo, e que aqui no Pathfinder dá pra fazer. E você, Flandre, o que você achou? Você que jogou muito mais storytelling, como Vampire, Werewolf, Lobisomem, o que você achou? Eu gostei, eu achei uma mecânica bem... ela é bem... Como eu posso dizer? Apesar de você falar que ele é sequenced, né, que você falou, mas a gente se adaptando, acho que dá pra ir tranquilo, cara. Ele não é muito difícil, não. Eu achei interessante o da batalha, essas magias, eu tô gostando, cara. Legal, então é isso aí, ficamos aí um pouquinho de como a gente quis mostrar pra vocês, ouvintes, aí como é que funciona o Pathfinder 2ª edição. E agora vamos para o nosso próximo quadro do nosso podcast. Explicação científica de acordo com a filosofia esdrúvida-dadaísta.
Ô Jota, fala um pouquinho pra gente do surgimento desse RPG no mercado aí, como é que foi? Ah, legal. Então, o que acontece é que alguns anos atrás você tinha o Dungeons and Dragons edição 3.5. Não sei se você sabe disso, Flandre, mas o Dungeons and Dragons ele vem da edição 1, 2, aí teve a 3, 3,5, 4 e hoje em dia a gente tá na quinta edição. Ah, tá. Isso. E aí o que aconteceu? Chegando ali na edição 3.5 foi um sucesso. As mecânicas complexas. Depois de um tempo, a Wizards of the Coast lançou o Dungeons and Dragons 4.0. 4.0 ou 4, né? Não vou chamar de 4.0 porque teve 3.0, depois eles fizeram uns ajustes nas regras e virou um 3.5. Nossa, mas que confusão, tô parecendo software que os caras não finalizam o desenvolvimento. Isso aí foi a única vez que aconteceu. Assim, tem o Advanced Dungeons and Dragons, a D&D você lembra, né? Sim, isso eu lembro. Isso a gente chegou a jogar, eu lembro. Essa seria a segunda edição do D&D. Ah, tá. Saquei. A gente tá no momento do RPG do D&D 3.5 e depois de alguns anos lançou o 4. E o 4 não foi tão bem recebido pela galera, pela comunidade RPGística. E eu nunca joguei, então eu não vou falar, né? Eu não posso falar de um negócio que eu não experimentei. Assim, eu teria que vir a jogar pra falar se o jogo realmente é ruim ou se o jogo é bom. O que eu sei de ler matérias, essas coisas, é que ele puxa muito pro lado game, sabe? De virar videogame ali. Ah, tá. Fica parecendo um videogame. Ali na parte de combate, essas coisas, tá? Acho que tem muita regra que faz... É o que eu li, tá? Nesse caso do 4 eu não posso falar. Eu joguei o 3,5 e tô jogando o 5 hoje em dia, tá? Então você tem esse acontecimento aí de não ter sido bem recebido. E nessa época a Paizo lançou o Pathfinder, um RPG novo, e esse RPG ele foi carinhosamente apelidado de 3.75. Nossa, quanto carinho pra tanto número, para com isso. E o que acontece é isso, você teve uma migração da galera que jogava o 4 pro 3.75, pro esse Pathfinder, né? Porque se sentiram abandonados ali, porque foi uma época não tão boa para Wizards of the Coast. Eu não sei, tô falando não tô bom, mas eu não tenho também o balanço. Não, mas fala da sua opinião mesmo, né? Provavelmente. Prejuízo, eu acho que não dá essas coisas. Ah, né? se desse prejuízo, eles não faziam, cara. Não dá prejuízo. Depois de um tempinho ali, lançaram a quinta edição do Dungeons and Dragons, né? Que foi um sucesso e tem sido um sucesso até atual, hoje. Sim. É atual, essa é a atual. Então muitas pessoas migraram do Pathfinder 3.75 pro D&D quinta edição. Depois de alguns anos, a Paizo anunciou o lançamento do Pathfinder 2.0, ou Pathfinder Playtest. E este jogo, esse Pathfinder, ele é grátis, cara. Não, mas como assim grátis? Você pode ir lá na paizo.com e baixar. Ele é grátis. O pessoal da Paizo vai deixar 1 ano esse jogo rodando pra galera inteiro, completo. Ah, entendi. É realmente para os jogadores poderem testarem e ver problemas, melhorias, para na hora que lançar ele tiver completo, perfeito. Você dá feedbacks pra empresa, é uma coisa bem legal isso. Porque, por exemplo, a gente tem no Dungeons and Dragons que a gente chama de SRD, que é grátis. O sistema do Dungeons and Dragons, quinta edição, não é grátis. O SRD é a regra básica. Ah, sim. Com menos classes, menos raças, é só pra você conhecer o jogo. Isso é pra você ficar curioso com o jogo. E a Paizo lançou um RPG completo, cara, bom. Um RPG bom, um livro com 400 e poucas páginas, como pra você baixar grátis ali, meu, PDF. Legal, aí. Você tem, né? Então, você me mandou, como é grátis, eu não estou infringindo nenhuma lei de receber um PDF de 423 páginas. Vale lembrar que é grátis, hein, galera? Então não estamos cometendo nenhuma pirataria, até porque eu acho legal comprar livros de RPG. Então. Essa pirataria a gente não fez, mas... deixa pra lá.
Não, eu costumo ter os livros, na real. Eu tenho bastante, você sabe, né? Tem estante aqui de livros de RPG. Você tenho sempre vários gostou, sistemas. sempre comprou. Tanto que é por isso que acho que a gente tá falando sobre isso. Porque já conhece tanto, é mó fácil. I wanna cast Magic Missile. Eu sempre gostei de jogar de mago, sorcerer, wizard, né? Com bastante magias e tal. Como é que funcionam as magias nesse sistema do Pathfinder? Ah, você gosta de Spellcaster, né? Ah, é Você mó gosta de- divertido, cara. Bater em todo mundo, qualquer um bate, ué. Mas fazer um fireball não é fácil não, cara. Dá mais trabalho também, mecanicamente falando, né? Então, isso eu não sei. Eu tô falando que na minha realidade eu não consigo soltar um fireball. Eu quero soltar um fireball. Daí eu sou um mago pra soltar um fireball, velho. Não, então, é isso aí. Tem um nome que talvez você não conheça, um termo, que é o sistema vanciano de magias. Não conheço não, bicho. O que é isso? Então, esse é o sistema vanciano, é aquele sistema de que você, pela manhã, seu personagem acorda ali e você vai preparar as suas magias conhecidas. E aí você aprende aquela magia, né, do seu grimório, Aham. grimório ser o livro de magias, fica com ela preparada durante o dia, numa situação de batalha. Em algum momento você vai usar essa magia e você vai esquecer, ela vai sair da sua mente. A quantidade de magias que você tem por nível de acordo com, a gente chama de slots de magia, né? Cada personagem tem uma tabelinha lá que tem tantas magias do primeiro nível, tantas do segundo, tantas do terceiro, e você esquece a magia para você ter que preparar ela no dia seguinte. Esse é o sistema vanciano, usado pelo D&D inclusive também, né? E muitos outros RPGs. O legal é que você consegue adaptar, né, o seu grimório para utilização do dia, né? Se você tiver um dia que você tiver que viajar, fazer aquela viagem longa lá, que às vezes a gente tem que ficar dias e dias viajando no jogo, você já deixa o seu grimório pronto ali, né? Seus slots ali no caso, né? Prontos para se defender de bicho, para procurar problemas, esse tipo de coisa que são necessários numa jornada, né? E daí quando você tá na batalha, se você sabe que você está batalhando, você batalha o dia inteiro, você já coloca mais spells ali, né? Mais magias de ataque. Bem interessante isso, hein? Exatamente, você pode usar de acordo com a sua estratégia do dia, que você quer pro dia. Isso. Estratégia. Eu tava procurando essa palavra. Igual lá no filme, lá, estratégia. Isso aí mesmo, tem que ter estratégia, senão não vai pra frente. Mas eu também gosto muito do sistema de mana ou pontos de magia que você tem em alguns RPGs como Tormenta, por exemplo, né? Você tem a magia custa 15 pontos de mana, seu personagem tem tantos pontos, você vai usando e vai gastando. Você só tem acesso a magias do segundo nível, por exemplo. Você conhece algumas magias e você não tem ali a quantidade por slots, você vai gastando os seus pontos de mana. Então, isso se assemelha muito mais a um RPG clássico de computador, de videogame, né? Você tem a quantidade de mana e vai gastando e tal. Mas é diferente aqui, por ser live action, né? Acho que é interessante isso. Você consegue dar dinâmicas diferentes em momentos diferentes com as magias diferentes. Achei bem legal, cara. I wanna cast Magic Missile. Não, continuando falando de magia aqui, que o Pathfinder ele tem alguns pontos bem interessantes que vale a pena a gente comentar. Aham. Além disso tudo que eu já falei, né, assim, bem por cima, a gente também não tá entrando na regra. Pessoal, é grátis, baixem o PDF lá e leiam, né, vale muito a pena. Você tem ali, ô Flandre, um esquema de componentes, cara, verbal, somático, ou material. Olha que legal. Então o verbal você... Pra soltar magia, você tem que falar alguma coisa. Somático, você tem que mexer as mãos. Então, se o mago tá com a mão amarrada, a magia é somática, cara, já era. Interessante isso, hein? Dá um novo aspecto pras magias e não simplesmente tenho essa magia e quero jogar e ganhar o jogo agora 1 milhão. Exatamente, e o material. Isso também é usado no Dungeons and Dragons há muito tempo, no Pathfinder, o primeiro também. A diferença aqui é que, às vezes, a magia... Ela requer uma ação, mas ela pode requerer 2 ou 3. Então, por exemplo, você tem ali uma magia que você precisa usar um componente somático e um verbal. Uhum. E você comeu 2 ações. É muito interessante isso. Os componentes que eram meio que, às vezes, esquecidos nos jogos, os mestres, né, e os jogadores acabam às vezes esquecendo. Solta a magia, já soltei e pronto.
Aqui não, agora no Pathfinder você vai ter que sempre lembrar, porque você vai ter que usar isso pra realizar a tua ação. E fazer assim, de você simplesmente jogar um dado e você tem a magia, tira a magia de soltar aquela magia, né, cara? Você precisa mexer no negocinho, lascar uma madeirinha, botar foguinho no negocinho, falar umas palavras loucas e tal. Dá um storytelling muito mais interessante, eu tenho percebido isso do Pathfinder. Todas as mecânicas eles vão adaptando pro mesmo um mestre que não é tão bom de mecânica, consegue com storytelling andar com o jogo legal, né? O Pathfinder ele é um sistema que tem um termo pra isso, né, que é bem crunch. Tem regra pra tudo, muita regra. Então tem muitos jogadores que gostam desse sistema crunch. Então mais travado, né? Não é travado. Eu não digo travado. Pode ser, cara, que ali nos níveis altos você trave o jogo de tanta regra que tem, né? O cara tem tanto dano. Meu druida joga 27 flechas no nível 15, sabe? Isso aí trava o jogo. Mas daí já é apelão. Daí não... Mas eu ainda não joguei, né? Eu só li o livro. A gente vai jogar, experimentar. Ah, sim. Vamos sim. Vamos jogar sim. A Paizo tá lá na página deles que prometeu balanceamento entre todos os níveis. Porque isso é uma coisa que é bem discutida no RPG, cara. Às vezes a gente chama de quebrar, né? Então o RPG, por exemplo, depois o D&D, depois do nível 12, ele quebra. O que é isso, quebrar? É tanta coisa que você fica muito desbalanceado, sabe? Então o Paizo, ela prometeu ali na página que tem um balanceamento legal em todos os níveis, do 1 ao 20, né? Do 1º ao 20º. Balanceamento no sentido de dificuldade e tal, né? Você tá falando. Entendi. Que daí vai ficando muito fácil ter 1 milhão de magia, 1 milhão de dano e o jogo fica fácil. E alguns RPGs mais old school, que a gente chama, o Flandre também são menos crunch. Né? Então você tem alguns... O próprio D&D primeira edição, a gente fala que ele é um old school, né? Ele tem poucas mecânicas, assim, né? Em termos, né? E o D&D quinta edição ficou ali no meio termo entre crunch e meio old school. Então são públicos diferentes. E as mecânicas e os jogos vão evoluindo, né? Eles vão aparecendo coisas novas a se fazer, então são necessárias mais mecânicas, ou de acordo com cada sistema. I wanna cast Magic Missile. Mas me fala aí, uma coisa que, apesar de eu ser mago, muita gente, na verdade, gosta de dar espadada, né, no jogo ali, no RPG, durante as batalhas e tal. Então me explica como que é o sistema de ações numa batalha de jogo. Pra explicar isso aí, eu vou voltar... Eu vou estar sempre comparando com o Dungeons and Dragons, que é o referência. mais famoso, né? É o que a galera mais conhece, cara. Acredito até que nos Estados Unidos os caras falam, vamos jogar Dungeons and Dragons e acaba jogando outro jogo. Gillette, chiclete, saquei. Isso é engraçado. É referência, né? Então, como lançou agora, eu tô falando dos dois mais recentes, né? O Playtest e o Dungeons and Dragons quinta edição. Uhum. Na quinta edição, você tem ali uma ação de movimento, você tem uma ação de ataque, né? Vamos falar de ataque, sim, que essa ação também pode ser outra coisa, uma escalada, alguma coisa, né? Mas vamos falar de ataque. Você tem uma ação de ataque e você tem uma bonus action, que a gente chama. Que alguns personagens podem usar uma bonus action. Deu aí 3 ações, não deu? Sim. No Pathfinder Playtest, a gente tem 3 ações. Então, por exemplo, você pode dar 3 ataques. Então aquela história que às vezes o jogador quer durante o jogo, simplesmente, eu quero sair correndo, pular e depois atirar a minha flecha. Daí os mestres ficavam meio malucos porque não dá pra você fazer tudo isso, tem que fazer uma coisa de cada vez e tal. Então aqui isso já passa a ser mais possível, isso. Você falou bem, você quer andar, pular, então andar é uma ação, né, stride, depois você vai dar um pulo, um jump, e depois você vai atacar, attack, você fez 3 ações, pode, cara, tá dentro. Ô gente, isso não tava na pauta não, viu, que o exemplo realmente foi bom mesmo, só isso. E aí, então, aí você tem essas 3 ações.
Então você pode dar 3 ataques, só que porém, o primeiro ataque normal, o segundo ataque penalidade, terceiro ataque mais penalidade. Essa penalidade é uma subtração do dado de 20 lados, né, o D20. Então no segundo ataque você tem menos 5 de penalidade e no terceiro menos 10. Então é difícil acertar 3 ataques, assim, principalmente em níveis baixos. Ah, sim, você vai perdendo eficiência, né, daquele ataque, né? Vai perdendo, isso é uma coisa que é realista, né? Que o jogo tende a ser realista, de cobrir todas as coisas que você pode vir a fazer. Mas o legal disso, dessas 3 ações, é que ela mexeu nas magias. Por exemplo, um clérigo, ele é um personagem que cura, você sabe disso, né? Sua experiência em RPG. Eu escolhi o Sorcerer. Qual que seria em português? Sorcerer. Feiticeiro. Feiticeiro. Eu sou um feiticeiro já. Então não é o mago, porque o mago é o wizard. Então, eu tô entre os dois. Eu não sei qual que eu vou escolher. Tô entre os dois, mas eu quero lascar magia no rabo de orc. Os dois são legais, cara. Então, me explica também já qual que é a diferença entre os dois. Eu li, mas não sei se eu entendi, não. Então, é legal isso. O wizard, ele é um mago que estuda. Ele aprende a magia estudando do grimório, do livro. Sei. E o Você- Sorcerer? Pra você aprender uma magia nova. E o Sorcerer, ele já nasce com a magia no sangue. Ele aprende... Então, eu quero Sorcerer. por- Quero Sorcerer. Quero essa Ele- coisa ele- bem, Ele tem um... bem raiz mesmo, sabe? Tipo, que o cara Primal. tá com a magia no sangue mesmo. É primal, tanto que tem a escola, tem o Pathfinder tem essas magias, essa magia, o estilo de magia primal, estilo de magia divina, que é o do clérigo, que eu ia falar, que cura. Porque o clérigo, ele é famoso por ser o curandeiro dos grupos de RPG, Então, é bem legal isso, né? assim como eu já te falei. Então você tem a magia curar, por exemplo, aí você vai usar uma ação, você vai se curar, certo? Ok. Você lembra que você tem 3 ações, né? 3 ações por turno. Então, deixa até chutar, ó. Se você tá falando de curar, deve ter níveis da magia. Então, primeiro nível, sei lá, eu curo a mim mesmo. Segundo nível, eu mais um brother. E em terceiro nível, a turminha toda que tá perto ali. Quase isso. O segundo nível não é você e mais um brother. O segundo nível é cura à distância. Mas foi quase, foi perto. Então você tem ali a primeira ação, você cura você mesmo. Se você gastar 2 ações, você pode curar à distância. E se você gastar 3 ações, você pode curar em massa. Então quer dizer que se eu sou um feiticeiro, eu sou um sorcerer, certo? Eu escolhi um sorcerer. E eu tenho uma magia de fogo, tá? Então se eu pegar essa magia de fogo e utilizar em uma ação, eu faço uma fogueirinha. O segundo, eu já chamusco um orc. E o terceiro, uma puta de uma labareda aí pra matar todo mundo. Se tiver na descrição da magia você usar uma ação tem um tipo de efeito, 2 ações tem outro tipo de efeito, 3 ações tem um efeito maior. Isso sim vai acontecer. I wanna cast Magic Missile. Eu joguei muito Vampire, cara. Eu sou daquela época, eu não vou falar minha idade, porque isso é indelicado mesmo com homem, com velho. Mas eu cheguei a jogar Vampire puxando... Olha isso, cara. Puxando da internet lá em 97, cara. Tipo, PDF gigante, dividido em 2, 3 vezes ainda. E imprimia aquele negócio ainda. Porque na minha cabeça, naquela época, não entrava na minha cabeça que eu podia ter o arquivo digital e tava seguro. Não, eu tinha que imprimir, velho. Eu imprimi o livro inteiro aquele negócio. Eu joguei bastante Vampire, cara. Era muito louco. A famosa geração Xerox, né, década de 80, no comecinho da de 90, até um pouco antes de entrar, né, essas coisas de tecnologia, não tinha como você ter o RPG físico, assim, o original, e a galera imprimia e tirava Xerox entre os brothers, entre os amigos. Essa época eu não sei se não chegava aqui ou se era caro, não sei o que é, porque realmente eu não tinha acesso a isso não, cara. É Brasil, zil. Então, imposto, lucro abusivo, complicado. I wanna cast Magic Missile. Mas enfim, falando de sucesso e falha crítica, né? Você tem no RPG... Legal. É que a gente tá falando do sistema do D&D, né? A gente tá falando mais de D&D, Pathfinder. Então, até antes do playtest, o 20 era um
sucesso crítico, né? Um acerto crítico. O máximo, então você com 20 você sempre alcança o objetivo que você tá tentando. Você mata o dragão, cara, com 20. O mestre seta lá uma classe de dificuldade. Então, Difficult Class. DC, né? Em português ficou CD, classe de dificuldade. Mas o 20, mesmo que vai... Por exemplo, você vai abrir uma porta, classe de dificuldade 30. Você tirou o 20 natural no dado, de 20 lados, o mestre pode muito bem falar que você conseguiu abrir a porta. E o 1 é uma falha crítica, você sempre faz... Assim, não vem isso nos livros, mas eu sempre faço acontecer alguma coisa. Tipo, o cara tropeça, come terra, fica um turno sem jogar. Quando eu jogava, eu sempre colocava algum problema no meio da ação, ou alguma coisa de, por exemplo, se ele tá atacando com a flecha desviou, quebrou, você faz alguma coisa, inventa alguma coisa, ou até mesmo em storytelling, né? Eu fazia muito, daí ele lembra daquela mulher que ele ia salvar e daí dá aquela distraída e realmente muito acaba legal. falhando. Uma dica aí que fica legal, cara, é você não falar nada na hora e fazer acontecer uma coisa uns 2 turnos depois com o cara, sabe? Pegar ele de surpresa. Nossa, isso é legal pra Verdade. caramba. Isso é muito bom, cara. Quando eu aprendi a começar a fazer isso, realmente, você espera um tempo, né? Pra ter um momento propício pra essa falha crítica. Tanto que quando a gente jogava o The One Ring RPG, você lembra do The One Ring RPG? Sim, assim, a gente jogou um pouquinho, lembro sim. Ele é mais voltado pro storytelling, né? Ele é parecido com a mecânica do Vampire, não é? Você que jogou bastante? Então, eu achei bem perto mesmo, cara. Eles são bem fluidos de jogar, né? Você consegue contar muita história, realmente, e fazer aquilo ficar tinha uma divertido mecânica com histórias. Muito legal a mecânica de quando o mestre pegava o jogador, ele entrava em loucura. Você lembra? O mestre assumia o papel do jogador por um turno e o mestre fazia o que quiser. Você tá com muito medo, você saiu correndo e jogou tua espada longe e não acha mais tua espada. Você põe uma situação pro cara muito legal pra ele resolver, né? Tanto que é exatamente o que acontece no Vampire. No Vampire, quando você tem ou dano crítico ou outras mecânicas lá, você acaba tendo um frenesi. E daí realmente eles falam em palavras diferentes, mas na verdade no Vampire o que ele fala é que você narra as ações que o personagem vai ter que fazer, sabe? Então você fala, se você teve um frenesi e saiu correndo, mas você chegou na velocidade ali se transformou em lobo e saiu a 30 km por hora vazado e foi perceber disso depois de 2 horas e tá cansado, muito legal essas e coisas. tal. Você gera um problema pro jogador ter que resolver, né? Exatamente, ele teve uma falha crítica, ele errou, todo erro será cobrado, né, bicho? Só que agora, né, no playtest, no Pathfinder, você tem acerto crítico se você tira 10 acima da dificuldade. Então, por exemplo, o cara tem lá a AC, o inimigo dele tem a AC, a Armor Class, ou classe de armadura em português. Se você tirar, por exemplo, ele tem 10 de AC. Se você tirar... 10 é um exemplo ruim, né? Porque aí vai dar o 20. O 20 é sempre um acerto, não importa. O 20 é sempre um sucesso. O sucesso automático. Mas vamos supor que você tem lá um AC de 14. E você joga o dado com todos os seus bônus. Você não tirou 20, você tirou 18. Mas com todos os seus bônus lá, você passa 24. Você tem uma diferença do AC pro quanto você tirou no dado de 10. Se você tiver essa diferença de 10, já é um acerto crítico. Conseguiu sacar? Entendi. Você consegue ter mais acertos críticos, né? Exatamente. Não só o 20, como no caso aí, em dado, sei lá, desde o 15, 16, 18 já pode ter um acerto crítico. Só que vale também para falha crítica. Ou seja, mais falhas críticas. Tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra ficar só então tendo agora bônus, não é né, não é só o 1 não, cara, que é falha crítica. Você vai ter se você errar por uma diferença maior que 10 da classe de dificuldade ou da Armor Class, já é um erro crítico, cara. Vai fazer a galera pensar muito bem antes de jogar aqueles dadinhos à toa, né? Que não tem muita consequência. Algumas coisas como curar, né? Quando você tá só seguro, ou pesquisar alguma coisa, ou procurar alguma coisa, você não tem tanto problema, né? Do dano crítico, que ele é só 1 e tal. Agora imagina sendo 5, 6, 7 possibilidades.
É, legal, exatamente. E tá tendo até muita discussão sobre isso. Mas eu, particularmente, eu gosto. Eu tenho gostado das mecânicas do Pathfinder Playtest, sim. Tá tendo mudança, tanto que é um teste. Sim. Já mudou bastante números lá, já mudaram. A gente tava fazendo personagens, até te falei, esse negócio saiu, uma parada lá, Signature Skills, né? A gente vai falar mais disso, mas saiu. Então, ou seja, tá mudando, né? No 2019 aí deve sair o livro oficial. Legal. I wanna cast Magic Missile. Me fala então, continuando falando de mecânicas, como que funciona a iniciativa? No sentido assim de quem começa atacando. Como é que funciona? Boa pergunta. Então assim, mudou também do que é o convencional, do que se tem como base. Normalmente a iniciativa é o seguinte, você tem um atributo de destreza, né? Ele te gera um bônus e você joga o dado de 20 lados e soma esse bônus da destreza e quem tiver o maior valor começa. Faz sentido, não faz? Sim, é o que eu sempre joguei mesmo. É um trait, bônus, dado, acabou. Um contra o outro. Jogador contra mestre. Agora vai depender da ação que você tá fazendo antes. Então, por exemplo, se você tá fazendo... Quero entrar na dungeon e eu quero entrar furtivo. Então você vai fazer um teste de stealth, né? Um teste de furtividade. E estoura uma batalha, é o teste de furtividade que é a sua iniciativa. E isso é legal, porque você pode ser melhor no stealth, ou melhor no survival, no sobrevivência. Você tá buscando um tracking, né? Você tá fazendo tracking de alguma criatura e estoura uma batalha, vai ser o survival, o teste de sobrevivência seu que vai valer. Ou seja, eliminou esse negócio de ter um teste de iniciativa, mas na maioria dos casos os jogadores podem não estar fazendo nada e você me pergunta, não vai estar fazendo nada. Faz uma pergunta, me pergunta aí, e se o cara não estiver fazendo nada? Mas e se o personagem ele não estiver fazendo nada? Bom, se ele não estiver fazendo nada, é o teste de percepção, que eu acho bem legal usar o Perception para ser a iniciativa em vez da própria iniciativa. Tá. E nesse sentido que fica aparente é que você consegue utilizar mais habilidades no início como iniciativa, ao invés de uma iniciativa, assim, é um trait só, né? Exato. Chegou no ponto. O cara pode usar várias habilidades que ele tenha, que ele seja bom, como iniciativa. Achei sensacional isso aí, gostei bastante. Legal. Embora eu seja muito fã da quinta edição, eu tô gostando do que eu tô lendo no playtest. É aquele negócio, cara, assim, eu gosto muito de RPG old school, cara. Eu tenho aqui em casa RPGs old schools bem legais, como por exemplo Old Dragon, que a gente vai jogar também. Sei. É excepcional, excelente, assim, um sistema enxuto e muito divertido. Parece nome de taverna, né? Por isso que até por isso que chama Old Dragon, né? O velho dragão. É um RPG pra remeter mesmo a aquele negócio de ser old school. Legal. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu gosto de mecânicas, cara. Eu gosto de crunch, eu gosto de se você vai subir no cavalo, qual é a regra de subir no cavalo, qual é a regra de batalhar em cima do cavalo. O old school ele não vai ter isso, vai ficar a cargo do mestre, por exemplo. I wanna cast Magic Missile. Então me fala, já que a gente tá falando de mecânica, quais são as diferenças entre o D&D e o Pathfinder? O Pathfinder, ele nasce do D&D. Ele nasceu da licença do Dungeons and Dragons 3.5. Aham. Então ele evolui, agora ele evoluiu dele mesmo. Ele evoluiu de uma licença que tinha do 3.5 Dungeons and Dragons anteriormente. Ó, as diferenças são bastante, pra te falar a verdade, cara. Assim, você teria que ler os dois livros. Então eu já vou dar a dica pros ouvintes aqui: ler o Dungeons and Dragons 5ª edição e ler o Pathfinder Playtest. Mas a principal diferença é isso, é que o Pathfinder Playtest ele é mais crunch. Ele tem regra pra tudo que você queira fazer. Tem alguma coisa que cobre a ação que você quer fazer. E no D&D 5ª edição ele tá um pouco mais simples com relação ao Pathfinder. Então às vezes as decisões vão ficar a cargo do mestre. Ah, entendi. Então o D&D acaba sendo uma coisa mais storytelling e o Pathfinder é uma coisa mais de mecânicas, né? Mas tudo tem uma aspas aí.
Porque você pode Toda usar o regra tem sua exceção. você pode usar o Pathfinder com todas as mecânicas e fazer storytelling legal, fazer interpretações legais, também dá pra fazer. Isso não é impossível, só porque tem um monte de regras. Mas na média, tô falando, pelo que ele fica mais evidente, vamos dizer, a diferença. Na média é isso. O Pathfinder ele é mais crunch do que o Dungeons and Dragons 5ª edição. Sim. Agora acho que você pode finalizar, Jota, algum jeito esse pedaço. Então, acho que é legal o pessoal baixar o playtest, como a gente já falou ali no site da Paizo, porque tá gratuito. Você pode baixar lá e como hoje a pauta é Pathfinder, né? Porque tem vários RPGs gratuitos na internet, viu, galera? Esse negócio de pagar caro nem sempre é real. Você pode ir lá baixar. O Old Dragon, por exemplo, é gratuito, que eu citei agora, o PDF. Olha que legal. Mas se você quiser comprar o livro, tem o livrinho lá, capa dura, colorida, é bonitinho, né? Mas você tem aí um RPG de 400 e poucas páginas, né? Tô falando do Pathfinder. Sim. Grátis. Então a dica que eu dou aí, finalizando, é paizo.com, baixa lá. Não é só o RPG que tem uma aventura gratuita também. Muito legal, cara, que eles fizeram, assim, 1 ano jogando pra arrumar as coisas. Olha que da hora. E a gente pode também pedir pra galera que tá ouvindo, se jogar, se conhece, mandar e-mail pra gente, né? Pra comentar o que achou, quais são os pontos fortes, fracos, ou comentar o que quiser. Qual que é o e-mail, Jota? Você lembra? Lembro. contato@caixinhaquantica.com.br. A gente vai tentar responder todos os e-mails. Os caras falam assim, não vai chegar nenhum e-mail, você tá maluco? Tentar responder. A gente fala só por esperança, né? Então vai é isso aí, chegar. É o Isso primeiro podcast nosso, né? É o primeiro esse? É, né? Esse é o primeiro episódio. A gente já gravou antes? Não, né? Gravou esse mesmo episódio, né? Então, mas é que sempre dá algum probleminha, né? Deram alguns problemas na gravação, mas a gente teve que refazer, mas esse é o primeiro episódio ainda. Ah, fechou. Mas fica aí que tem mais coisa ainda no programa hoje, né? Eu acho que sim. Eu não sei a programação completa ainda, mas parece que tem, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ainda tem. Ainda tem sim. Gostou desse lugar? Viajante. Olha, Taverneiro, gostei sim. Gostei muito. Sabia que esse lugar só existe com a ajuda dos que estão nos ouvindo? Ué, mas como assim? Chama-se patronato. Os ouvintes colaboram via Padrim ou Apoia-se e ajudam com os custos de se fazer o podcast. Colabore você também. Caixinha Quântica, no Padrim ou no Apoia-se. Tá, beleza. Muito legal isso aí que você falou. Mas eu ganho alguma coisa? O que eu ganho ajudando? Depende do quanto você ajudar. Você pode ser curioso e querer ajudar com R$1. Daí a gente não tem muito o que fazer, não tem recompensa, a gente só fala um obrigado. Se você quiser ser apoiador, você pode ajudar com R$5 e a gente tem a citação dos nomes dos apoiadores no final dos episódios do podcast. Se você for interessado, você ajuda com R$10 e tem acesso ao grupo secreto no Facebook para discussões incríveis. Se você quiser, pode ser ajudante, pagar R$20 e ajudar com as ideias, pautas e perguntas para os episódios. Legal. Tá bom, vou ajudar também então, gostei. Agradecemos. E volte sempre que puder. Boa sorte nas suas aventuras mundo afora. Obrigado, Taberneiro. Tchau.